Declara assim: livres de todo medo. Livres de todo medo. Uma das armas e das ferramentas que Satanás e seus demônios, o inferno, tem usado para atacar pessoas é o medo. Com medo ele tem paralisado pessoas. Com medo ele tem feito pessoas ficarem escravas, não tem avançado. Por medo, pessoas estão deixando de viver milagres. Por medo, pessoas estão deixando de viver os planos de Deus. Por conta do medo, pessoas estão morrendo. Por conta do medo, pessoas estão ficando adoecidas. Por conta do medo, pessoas estão ficando, não estão conseguindo se relacionar. Não estão conseguindo ter contato. Por conta do medo, tem pessoas que têm abandonado o trabalho, têm abandonado, até mesmo deixado a sua empresa cair, estagnar por conta de medo. Por conta do medo, muitas pessoas famílias estão sendo destruídas. Mas pastor, como assim? É uma estratégia, é uma ferramenta que o inferno tem usado para escravizar muitos filhos de Deus. Por isso o Senhor, Ele preparou a mensagem, a palavra de hoje, Ele preparou essa noite para nos libertar de todo medo, amém? Nos libertar de todo medo. Alguns podem dizer: eu não tenho medo de nada. Outros podem dizer: eu não tenho, eu estou tranquilo nessa área, eu sou muito corajoso, eu sou muito corajosa. Alguns falam: eu sou muito ousado, eu não tenho medo. Mas eu quero te dizer uma coisa: se o Senhor preparou essa mensagem, é porque Ele quer te fazer totalmente livre de todo medo. Existem pessoas que têm deixado de receber dons de Deus por conta do medo. Tem pessoas que têm deixado de viver experiências sobrenaturais com Jesus por conta do medo. Porque na hora que vai chegar, na hora do vamos ver, na hora que vamos mergulhar, bate aquele, vocês estão comigo aqui? Bate aquele medo. Existem pessoas que têm medo, sabe do quê? De assumir responsabilidade. Tem pessoas que têm medo, sabe do quê? De assumir compromissos. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Tem pessoas que têm medo de assumir o chamado, porque sabe que Deus chamou para cuidar de vidas, para abrir uma célula, para ser líder. Mas tem pessoas que falam assim: eu tenho medo de cuidar. Eu tenho medo. Eu tenho medo de me relacionar. Eu estou falando, sabe por quê? Porque eu já tive esse medo. Eu tinha medo de me relacionar com pessoas. Eu tinha medo de cuidar, de liderar. Eu tinha medo de me envolver muito. Eu tinha medo de me entregar. Eu tinha medo de não ser aprovado pelas pessoas. Eu tinha medo de decepcionar pessoas. Eu tinha medo de ser rejeitado por conta das minhas atitudes. Eu tinha medo. Então Satanás, ele tenta envolver nós em cada nível. Quantos aqui estão me entendendo? Em cada nível que você sobe, ele tenta te aprisionar. Quantos aqui estão me entendendo? Feche seus olhos, amém? Pai, em nome de Jesus, eu creio que nessa noite haverá libertação. Eu creio que nessa noite haverá cura. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, no poder da Tua palavra, Senhor. E hoje, nessa noite, correntes serão quebradas. Todas as correntes de medo serão rompidas. Pai, eu creio, Pai, que nessa noite o Senhor levantarão homens e mulheres, livres de todo medo, no nome de Jesus. Todo espírito de medo vai cair por terra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com vocês a palavra em Jó, capítulo 3, versículo 25.
para você entender a seriedade que é esse espírito de medo, porque o medo é um espírito, sabia disso? E precisa ser expulso. Como é sério quando nós permitimos o medo nos envolver? Jó capítulo 3, versículo 25. É o momento que Jó estava passando. Quantos aqui conhecem a história de Jó? A luta que ele passou, a peleja que ele passou. Foi ferido, ficou doente, perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu a posição, a credibilidade de outras, das pessoas que estavam ao redor dele. Chegavam nele e falavam assim: Jó, você pecou, você só pode ter pecado para você estar nessa condição. O homem tinha pecado, ele era justo diante de Deus, a palavra fala que ele era um homem íntegro. Mas havia algo no coração dele. Fala assim: havia algo no coração de Jó. E é isso que a palavra em Jó capítulo 3, versículo 25 fala. Exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre a minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar. A palavra, o que Jó declarou? O que mais eu temia, o que mais eu tinha medo veio me assombrar. Uma das ferramentas que o diabo tenta armar, as estratégias de Satanás, é para tentar colocar medo. E esse sentimento de medo, sabe o que é? Uma dúvida. Será que Deus está comigo? Uma dúvida. Será que Deus é poderoso bastante para me proteger? Não, pastor, que isso? Querido, eu quero te dizer uma coisa. A palavra fala que o que mais ele temia sobreveio. E eu quero te dizer que quando você tem medo, é uma porta aberta para o inimigo querer entrar e armar. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Medo, uma cilada para um aprisionamento. O medo abre portas que para que ele invada o coração. E depois que ele invade o coração, ele invade a mente. Depois que ele invade a mente, ele toma domínio sobre as suas ações. Quantos aqui no momento de repente de um risco, de alguém assaltando, ou um susto, a pessoa fala assim: eu fiquei travado, paralisado, eu não sabia o que fazer. Por quê? Me bateu um medo. O medo entrou no meu coração, me paralisou, eu não conseguia fazer nada. Por quê? O medo entrou no coração, pegou a mente e travou, aprisionou. O medo é uma das estratégias que paralisa. Mas eu quero te dizer que não só paralisa fisicamente, mas espiritualmente. Tem pessoas que não avançam espiritualmente por conta do medo. Por conta do medo de não dar certo. Por conta do medo de ser machucado novamente. Por conta do medo das pessoas desaprovarem, rejeitarem. Por conta do medo de repente passar vergonha. Mas eu vou falar errado. Eu vou falar coisas que assim, e se eu errar? E se eu fizer isso? O que vão pensar de mim? O coração começa a ser envolvido e paralisado pelo medo. Mas eu quero te dizer, queridos,
Deus, Ele quer que você seja totalmente livre do medo. Ah, mas pastor, o medo é uma segurança que te faz, é um senso de segurança que te faz protegido. Isso é conversa para quem quer continuar preso pelo medo. O Senhor, Ele não te deu espírito de covardia e nem de medo. É a palavra que diz. Não é o pastor Paulo, não é a pastora Elaine. É a palavra que diz. E se a Bíblia diz, é verdade. Contra a palavra não há justificativa e nem argumentos. O Senhor, Ele não te deu espírito de medo. Ele te deu espírito de ousadia. O Senhor te deu espírito de ousadia. O Senhor te deu espírito de coragem. O Senhor te deu um espírito de adoção, que é livre do medo. Dos medos. Então, se de repente você tem esse problema de sentir medo por tudo, eu quero declarar sobre a tua vida que você é livre de todo medo. Aquilo que eu temia, Jó falou, aquilo que eu temia me sobreveio, porque Ele abriu essa porta. Foi uma porta aberta. Foi uma porta aberta. Porque quando Satanás vê uma porta aberta, ele aproveita, ele entra. Ele aproveita as oportunidades, sabia? Quantos aqui estão me entendendo? Satanás, os demônios aceitam, eles entendem, eles aproveitam as oportunidades. A gente que muitas vezes perde a oportunidade de ser livre, muitas vezes a gente perde a oportunidade de ser tocado pelo Espírito Santo, muitas vezes nós perdemos a oportunidade de sermos livres do medo, das prisões de Satanás. Por isso, amados, isso aqui, esse momento é uma oportunidade que Deus está te dando para que você seja livre por completo. Para que você receba, sabe o que? Uma porção de ousadia, uma porção de coragem do céu, uma porção de autoridade para você colocar os seus pés e expulsar todo medo, todo temor, tudo aquilo que tenta te aprisionar. Mas pastor, eu não sei porque eu sinto tanto medo, é desde criança. O Senhor quer curar essa ferida na tua alma hoje. Talvez você não sabe o porquê você tem medo, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo é poderoso para tocar nessa ferida e te curar hoje, te livrar hoje de todo sentimento de insegurança. O medo é uma distração para tentar te impedir de viver milagres. O medo é uma distração para tentar te impedir de viver milagres. A palavra do Senhor, em Mateus capítulo 14, versículo 30, fala do momento que Pedro teve aquela experiência sobrenatural com Jesus, andando sobre as águas. Foi uma experiência maravilhosa, não foi? Quantos aqui reconhecem isso? Mas a palavra declara, todavia, reparando na força do vento, a palavra fala que ele teve medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. A palavra fala que Pedro teve o quê? Medo. Por que Pedro teve medo? Por conta dos ventos, por conta da força da tempestade, não foi? Quando ele começou a ver tudo aquilo, ele começou a sentir medo. E aquele medo fez com que ele afundasse. Queridos, eu quero te dizer uma coisa. Quantas vezes você não está vivendo experiências com Jesus maravilhosas? Aí começa a se levantar os ataques do inimigo. Quantos aqui já passou por isso? O diabo começou a se levantar, começou a aparecer uns negócios, começou a aparecer umas situações. E você o quê? Parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o problema. E aí entrou o medo. E a tendência foi o quê? Afundar. Poxa, eu estava tão bem, estava buscando a Deus. Comecei a ir até numa igreja lá, chamada Mafa. Até gostei. Comecei a ir bem. Fui na célula. Estava lá legal, estava bom. Estava lá louvando ao Senhor, né?
só na benção, só na benção, só na bênção. Só que de repente aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí briguei com tal pessoa, aí se levantou um negócio, aí parece que começou a dar tudo ruim. É uma estratégia do diabo para te fazer tirar os seus olhos de Jesus. Porque quando você tira os seus olhos de Jesus, a tendência é o diabo colocar medo. Quantos aqui estão me entendendo? Vira aí para o seu irmão e fala assim: o segredo é... Tem gente que não falou, vamos lá. Vira aí para o seu irmão e fala assim: o segredo é não tirar os olhos de Jesus. 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 Mas pastor, espera aí, cheio de argumentos, né? Homem é um negócio que sempre vem com argumentos, com desculpas para continuar no mesmo nível. Mas eu já estou fazendo o bastante. Queridos, se você já estivesse fazendo o bastante, não era para você estar em outro nível? Não era? Queridos, eu quero te dizer uma coisa. Semana retrasada, antes do reencontro, eu tive uma experiência. Compartilhei já com alguns líderes. No momento de oração, aqui na terça-feira, na reunião de liderança, referente ao reencontro, nós estávamos orando por toda a organização, por todos que iam ministrar, por todos que iam receber a palavra. E no final, a pastora, a minha amada, mulher de Deus, profeta de Deus, chegou em mim e falou assim: tive uma visão. Eu amei. Conta aí. Eu vi uma tenda na igreja, assim, ó, para o reencontro. Eu, amém. Vamos fazer. Veio de Deus essa visão, vamos fazer. Eu não sei como, mas vamos fazer. Aí a gente juntou as cacholas assim, começou. Tá bom. Vou ter que alugar um andaime para pendurar um ferro ali, para poder esticar o véu, né, o tecido para lá, tal. Beleza, vamos lá. Aluguei um andaime, montei o andaime. Aí eu ficava assim, ó, pro andaime. É alto, hein? Só que eu estava sozinho. Que a galera estava trabalhando, estava na correria. E eu estava com uma meta no meu coração: eu quero fazer isso hoje. E a pastora fala: quando você o quê? Determina no seu coração, você faz. Quando você determina no seu coração, você faz. Eu estava determinado. Só que eu ficava olhando para o andaime e ficava assim, epifânio. Eu ficava assim, ó. Aí eu escutei uma voz no meu coração, assim, no meu espírito: se você ficar pensando muito, você não faz. Vai lá e faz. Aí eu subi. Só que sabe quando você sobe o negócio começa a tremer? O andaime começou a tremer, gente. Aí eu descobri que não era o andaime que estava tremendo, era eu. Estava tremendo. Aí eu subi uma parte. Aí eu subi a outra parte. Aí quando eu cheguei lá em cima, eu, Jesus amado, e o bicho tremendo, eu sozinho na igreja. Eu, tá bom, vamos lá. Eu comecei a fazer devagarinho, né? Que eu precisava fazer, furar, depois mexer no fio. Com medo. E de repente, eu estou lá fazendo. Depois de uns minutos, eu reparei em algo.
veio o Espírito Santo e falou assim: acostumou, né? Parou de tremer. O andaime parou de tremer. Aí eu já comecei a trabalhar com mais tranquilidade, porque o meu coração começou a ser livre do medo. Sabe o que o Espírito Santo me ensinou com essa experiência? Que tem muitas pessoas com medo de subir para um outro nível, achando que não vai dar certo. Mas eu quero te dizer que quando você subir, você vai se acostumar. O medo não vai te prender. O medo não vai te aprisionar e não vai te impedir de trabalhar, de cuidar de mais vidas, de fazer mais fotos, edições e até se tornar uma líder de célula. Você não vai ter mais medo de mergulhar na presença de Deus. Ah, mas eu tenho medo. Eu não sei o que Deus vai fazer comigo. Então, se a palavra fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, não precisa ter medo. Deus, ele não faz nada para te envergonhar não, sabia? O que ele for fazer é para te promover. O Senhor hoje, nessa noite, Ele quer te fazer livre de todo medo, de tudo aquilo que te prende. A minha mãe, ela estava acostumada com um tipo de trabalho, braçal, a vida inteira. Só que um dia ela veio compartilhar um sonho. Ela veio e falou assim: quero fazer faculdade. Ela fez matrícula. Só que no momento que ela fez matrícula e começou a estudar, veio o quê? Um medo. Aí ela foi compartilhar com o líder dela, que ela é minha mãe, mas ela tem líder. O presbítero David e a presbítera Andréia são líderes de célula. Ela participa da célula deles. E ela foi compartilhar com o presbítero David e a presbítera Andréia. E eles vieram com uma palavra: não para, fica firme, não tenha medo, vai, não desanima. Ela pegou aquela palavra e falou assim: amém. Naquele mesmo mês, se eu não me engano, na outra semana ela recebeu uma proposta já para trabalhar como professora, ganhando 5 vezes mais do que ela ganhava antes. Muitas vezes o medo tenta te paralisar para te impedir de viver milagres, te impedir de viver conquistas, te impedir de subir de nível. Amém? E eu quero te dizer, Jesus, ele quer te fazer totalmente livre, para que você suba, para que você cresça, para que você viva os planos dele. Quantos aqui querem viver os planos de Deus? Queridos, eu quero viver os planos de Deus, mas para eu viver os planos de Deus, muitas vezes eu precisei sair da zona de conforto. Fala assim: zona de conforto, fora da minha vida. Eu vou crescer, eu vou viver os planos de Deus. Eu vou viver os planos de Deus. Amado, muitas vezes acontece isso. E se você quer realmente viver milagres, muitas vezes você vai ter que colocar o pé para fora do barco. Ah, mas estou com medo de afundar. Eu quero te dizer, não precisa ter medo de afundar, porque quem te chamou foi Deus, foi Jesus. Então vem. Aleluia. O pastor está meio berrando hoje. É para despertar alguns. O medo de errar tem enterrado grandes talentos. O medo de errar tem enterrado grandes talentos. Tem pessoas que têm medo de errar o tempo todo. Eu estou com medo de errar. Mas se foi Deus que falou para você fazer,
O porquê ter medo? Ou você está fazendo no teu nome? Quantos aqui estão me entendendo? Quando você faz no teu nome, aí você, eu tenho medo. Não, mas quem mandou você fazer foi o próprio Deus. E se Ele mandou, Ele vai te dar o respaldo. E se Ele mandou, Ele vai preparar tudo. E se Ele mandou, eu quero te dizer que tudo vai acontecer e cooperar. A questão é, por que você permitiu entrar o medo? Por que você permitiu isso te paralisar? O que estava te paralisando vai ser arrancado hoje, no nome de Jesus. Só que eu quero te dizer uma coisa, vai exigir de você tomar uma atitude, tomar uma posição. Não é um pozinho mágico, não é um pozinho piripimpim que fala, sei lá. Não é um negócio que acontece, aconteceu, é um posicionamento seu. Porque tudo que Jesus precisou fazer por você, Ele já fez. A questão é você. Tudo que Jesus precisava fazer, Ele já fez. Lá naquela cruz, quando Ele declarou, tetelestai, está consumado. Ele já cumpriu com o propósito dEle. Agora, Ele te pergunta, você quer cumprir com o seu propósito? O propósito que eu tenho para você vai exigir de você confiar no Pai. Confiar no Pai, totalmente no Pai. A Luísa está no Kids, né, ô David? Está aí? Está onde? Ela tá dormindo. Eu ia fazer uma experiência aqui com o David e a Luísa. Quantos aqui tem filhinhos pequenos? Ou os filhinhos pequenos já cresceram? Olha lá, 18 já? Dia 20, né? Dia 20, né? Eu gravei a data, hein? O que acontece com o filho? Quando o pai coloca o filhinho lá em cima de uma bancada e olha nos olhos do filhinho, o papai, e fala assim, vem, pula. Se o filho olha para os seus olhos e vê segurança, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Vai pular. Ele vai pular. Você não vai fazer isso com seus dois? Hein, presbítero? Ele vai fazer, certeza. Um de cada vez, né? Ou você vai fazer com os dois? Vem, eu pego. Você fez isso com os dois juntos? Não, né? Um de cada vez. Ou os dois juntos. O filho não vai ter medo, sabe por quê? Ele está olhando para quem? Ele está olhando para quem? Ele está olhando para quem? O filho está olhando para quem? Então quando você olha para o pai, você não precisa ter medo, você pode pular. Você pode pular, aplaudam o Senhor Jesus. Você pode. Você é livre do medo. Vem cá, presbítero. Vem cá. Sobe aqui, sobe aqui. Aqui, ó. Tá ligadinho? Amém? Não é que o pastor comentou isso, veio um outro exemplo recente. Eu falo para minha esposa que eu estou precisando ensinar a Júlia a viver o mundo. Porque a Júlia é muito infantil, glória a Deus. Mas a gente tem que ensinar. E eu falo, Ju, você não sabe atravessar a rua sozinha. E aí, às vezes eu estou atravessando com ela, eu falo, Júlia, você não olhou nem para um lado, nem para o outro. Aí, esses dias ela respondeu para mim, porque eu confio no Senhor. Porque eu sei que o Senhor olhou. Então, ela tem tanta confiança no Pai, que ela não precisa olhar para um lado ou para o outro. Ela sabe que eu estando ao lado dela, ela pode confiar. Aleluia, glória a Deus. É isso aí. Tá vendo? O pai ensinando a filha a enfrentar o mundo. Enfrentar. Porque muitas vezes o mundo vai tentar impor algumas coisas. E você vai precisar enfrentar. Enfrentar o que o mundo tenta vir contra você.
Mas o pai está do lado. O pai está do lado, ensinando. Ensinando. O problema é quando o pai tenta muito proteger. Aí deixa de ser proteção e se torna idolatria. E isso afasta tanto o pai como os filhos de Deus. Porque os filhos acabam não sabendo lidar com as dificuldades. Porque sempre o pai está protegendo demais. Isso é errado. Isso pode causar coisas terríveis no coração de um filho. Andar com Deus não significa estar livres das tempestades. Quantos aqui lembram dessa mensagem? Muitas coisas Deus permite acontecer na sua vida para te fortalecer, tá? Para te ensinar. Então não queira fazer o papel do Espírito Santo e nem de Deus na vida do teu filho. Quantos é que estão me entendendo? Porque isso pode causar traumas e muito medo. Quantos aqui reconhecem que um dia, eu sou jovem, nós somos jovens. Quantos jovens tem aqui? Quantos jovens tem menos de 100 anos aqui? Quantos anos você tem, Igor? 20? Hã? 23? 23, rapaz. Olha! Rapaz, cresceu. Eu vi desse tamanho, só não peguei no colo, estou brincando. Vocês são todos jovens, mas não vão viver para sempre. Sabia? Eu não vou viver para sempre. Eu quero casar os meus filhos, eu quero ver os meus netos, eu quero poder passar o cajado e ver eles também servindo a Deus e fazendo a obra. Eu quero ver eles crescerem, a minha geração se tornar uma geração e um legado abençoado. Mas se eu trato eles assim, e quando eu for para a glória, o que vai acontecer? Eles vão ficar o quê? Perdidos, cheios de medo, cheios de medo, cheios de medo. Então, queridos, tem pessoas que têm medo de perder coisas, tem pessoas que têm medo de perder pessoas, tem pessoas que têm medo de perder tanta coisa, tem medo de perder, que acaba idolatrando, e isso é pecado, isso afasta de Deus. E se você identifica esse problema em você, de ter medo de perder pessoas, de ter medo de perder coisas, você precisa ser livre desse medo hoje, para que você não idolatre. Tem gente que tem medo, pavor de perder os pertences, os bens, a ponto de idolatrar o dinheiro, idolatrar o próprio trabalho, idolatrar tudo que tem. Aí a palavra em Jó declara o quê? O que eu te temia me sucedeu, me sobreveio. Queridos, o Senhor quer te fazer livre desse medo, para que você não venha idolatrar nada, nem pessoas e nem coisas. É sério isso, é muito sério. Que hoje, nessa noite, você possa ser livre de todo medo. A palavra do Senhor em 1 João, capítulo 4, 18, declara: no amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Então, se somos uma geração que quer ser livre de todo medo, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, nos aperfeiçoa no amor, no teu amor. Muitos declaram: Deus é amor. Que hoje, nessa noite, você seja cheio de Deus,
Porque uma pessoa cheia de Deus, declara assim: uma pessoa cheia de Deus é livre do medo. Então nós precisamos ser cheios de Deus, buscar a Deus, mesmo diante das dificuldades, mesmo num pinguinho que você veio, que você sentiu, que gerou medo, busque a Deus. Mesmo que foi um receio, algo que você viu, algo que você sentiu, busque a Deus. Pare um pouco, senta e busque ao Senhor, para que Ele arranque todo o medo do seu coração, para que Ele cure o seu coração. Uma geração que é aperfeiçoada no amor do Pai é livre de todo medo. Uma geração que é aperfeiçoada no amor do Pai é livre de todo medo. Quantos aqui reconhece que sente medo de algo? Eu reconheço. Por isso que eu preciso sempre estar aos pés de Jesus. Por isso que eu preciso sempre estar buscando a Jesus. Nós precisamos estar prontos para tudo. Esses dias o pastor Rairini, ele compartilhou um tempo atrás conosco que ele estava chegando na igreja e um cara estava lá na igreja esperando ele e falou assim: "Ei, pastor, sabe, eu tô precisando de uns negócios aí e tal. E assim, eu ando armado, né?" E mostrou a arma assim para o pastor. E aí, eu precisava aqui falar com o senhor e tal. Falamos, ó, cheio de... Aí o pastor Rairini olhou assim para ele: "Meu, se você está me ameaçando ou vai me matar, faz logo, porque se não for, eu tenho compromisso. Eu tenho compromisso, eu tenho uma reunião agora." "Não, pastor, calma aí. Não, parece que você está me ameaçando. Vai fazer alguma coisa comigo?" "Não, pastor." "Então dá licença." Subiu para a reunião dele. Eu não estou falando que, então o pastor está falando para me enfrentar assaltante. Não estou falando isso não, misericórdia, querido. Eu estou falando o seguinte, eu estou falando que está na hora de nós sermos livres de todo receio, de todo medo. Porque se for ter medo para tudo, você não sai de casa. É ou não é? Você não põe o pé para fora. É ou não é? Com medo de ser assaltado, com medo de acontecer alguma coisa, com medo... Tem gente que tem medo de pegar chuva. É sério. No Rio não, porque para aquela pessoa que tem medo é algo terrível. O que eu quero te dizer é que Deus, Ele quer que você se aproxime dEle, quer que você reconheça Ele como Pai, aquele que é a segurança, aquele que é aquele que protege, aquele que é a rocha, aquele que te segura, que te fortalece, aquele que te levanta. Porque no primeiro sinal que Pedro teve de medo, ele começou a afundar. Mas eu acho algo tremendo, porque assim, da mesma forma que ele teve medo, ele falou assim: "Jesus, salva-me. Jesus, salva-me." E a palavra que declara que imediatamente ele estendeu a mão. Nós somos seres humanos, amém? Quantos aqui? Se tiver outra coisa, eu fico assustado. E o diabo, ele tenta usar essas artimanhas. Mas no primeiro sentimento que você tiver, seja que nem Pedro, a primeira opção é: Jesus, salva-me. Pode ter certeza que as mãos do Senhor vai ser estendida em sua direção para te salvar. Queridos, por favor, seja livre hoje, não perca essa oportunidade. Eu não sei o que tem te causado medo e o que está causando medo, mas Jesus quer ser a sua segurança. O seu seguro de vida tem que estar em Jesus. Em primeiro lugar, tem que estar em Jesus.
Porque se não estiver em Jesus, afunda. Afunda. O problema de um barco naufragar foi porque entrou o quê? Muita água. O problema de uma pessoa naufragar é porque entrou muito medo. Permitiu entrar medo, pensamentos errados. Ah, mas se não der certo, aí se for coisa pior. Ah, por que vai... Ah, eu acho que tal pessoa vai fazer isso comigo. Ah, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Ah, não vai dar certo. Ah, eu nasci para viver dessa forma. Eu nasci para ser assim. Ah, não vai dar certo porque as coisas acabaram para mim. Olha, isso são pensamentos terríveis, pensamentos de medo, pensamentos de derrota, pensamentos do inferno, para tentar fazer você afundar. Mas olha, quando Deus, Ele olha para você e reconhece e fala: você é meu filho, você não precisa ter medo, eu estou contigo, eu estou do teu lado, eu te levantei, eu sonhei com você, eu tenho promessas para você. Enquanto o inferno tenta te convencer de uma coisa que você não é, os céus te mostram quem você é realmente. Quem você é realmente, filho e filha de Deus. Filho de um Deus vivo, filho de um Deus que ressuscitou, filho de um Deus que abre o mar, filho de um Deus que move os céus e terra. Filhos de um Deus vivo, que é todo poderoso. Fala, eu tenho um Pai todo poderoso. Esse é Yahvé. Esse é o Senhor dos exércitos.